Olá, meus amigos atletas que estão acompanhando esse canal dentro do Super Atletas. E resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco a história do que é esse projeto de minha vida, como ele se desenvolveu até o momento. Então, para vocês que estão vendo esses vídeos, estão acompanhando, eu vou contar um pouco minha trajetória com relação a esse programa que eu desenvolvi ao longo dos 18 anos de experiência. Deixar bem claro o que é esse projeto, né? Esse projeto ele veio com o intuito de promover acesso a técnicas de preparação mental que poucas pessoas conhecem. É um trabalho meu especificamente, né? Esse que eu apresento é uma experiência minha e é muito esse assunto sobre treinamento mental de atleta é uma coisa ainda muito nova aqui no Brasil e nesse sentido ainda precisa ser divulgado, né, entre os atletas, explicar exatamente o que é esse trabalho e de que maneira pode ter um bom resultado com esse tipo de atividade. Bom, eu fiz uma pequena apresentação, eu coloquei alguns atletas em destaque, muitos de vocês conhecem esses atletas, caso vocês não sejam deles que esteja assistindo, né, esse vídeo agora. E um texto que eu vou fazer o acompanhamento desse texto, ler com vocês para que possamos nos entender melhor, né, explicar exatamente o que é esse projeto. Então, todos os anos nós assistimos os eventos esportivos, como campeonatos regionais e nacionais, Olimpíadas, Fórmula 1, Copa do Mundo, né, Jogos de Inverno, Campeonatos Mundiais, etc., que atrai total atenção da mídia e de várias pessoas ao redor do mundo. Através desses eventos passamos a conhecer novos atletas, seres humanos que mostram suas habilidades, provando que são capazes de superar ainda mais os seus limites físicos, mentais e emocionais. Então, vamos lá. Para alguns países, os seus atletas representam os seus heróis nacionais e não somente ícones em sua modalidade. Um problema muito comum são os objetivos de cada uma das partes: o time, o treinador, a equipe e o atleta. Pois cada um pode ter objetivos extremamente diferentes. Por esse motivo existem os conflitos e os desentendimentos. Acredito que o esporte no Brasil ainda precisa se profissionalizar ainda mais, enxergar o atleta como um complexo potencial humano ainda inexplorado. Muitos Ronaldinhos, Pelés e Zicos passam desapercebidos por falta de oportunidade, pois poderíamos ter 30 Ronaldinhos, 50 Zicos ou ainda 200 Pelés, fazendo um espetáculo em cada partida de futebol, como Tele Santana queria que existisse no Brasil, que foi a geração Canarinho, né? Mas o que eu estou mostrando esse texto para poder elucidar um pouco mais sobre a visão do esporte em nosso país. A oportunidade quem faz somos nós. E o que nos afasta do sucesso é o medo, a comodidade, a vaidade, o orgulho, a soberba. Por falta de autoconfiança, ousadia, determinação, foco, força de vontade, etc. Então, se você é atleta ou treinador, não perca mais tempo olhando e imaginando como alcançar o sucesso da sua equipe. Se oportunize, ouse, experimente, seja diferente e se destaque dos convencionais. Um ditado antigo e mais equivocado do futebol, na minha opinião, é: o time que está vencendo não se mexe. Típico do diálogo do medroso e acomodado, que não estuda o adversário. Um técnico, ele tem que ser estrategista. Cada jogo enfrentará um adversário diferente. Bom, abordei algumas coisas que são comuns, né,
dentro do nosso esporte. O esporte ainda é muito pouco investido, né? Os atletas eles têm que ser praticamente autônomos e, e se sustentar muitas vezes sozinho durante muito tempo. E isso os tornam pessoas assim de uma capacidade de autossuperação muito grande. Só que isso também interfere muitas vezes no seu desenvolvimento, né? A nível psicológico, pessoal, profissional e etc. Mas uma coisa muito comum que eu observo em equipe, principalmente em futebol, que é o nosso esporte favorito, né? Existe muita resistência à novidade. Então, quando surgiu esse trabalho mesmo, eu percebi as diversas dificuldades de poder apresentar aos times de futebol aqui da minha terra, que é a Bahia. E essa resistência está muito afeita ao medo do novo, né? E o medo que essa coisa nova dê certo. E ainda é assim, ainda é assim. A psicologia do esporte, que tem surgido há pouco tempo, ainda não é bem aceita dentro dos times, né? Eu pude presenciar alguns times, na qual eu tive aproximação, verdadeiros conflitos comportamentais e que interferem no resultado em campo, né? Então eu observo essa resistência, observo também resistência por parte do atleta, muitas vezes também, que por se achar autoconfiante demais, né, termina se sabotando, acreditando que não precisa mais aprender nada, que ele sabe controlar muito bem a sua mente, que o que ele precisa é disciplina e força de vontade. Só que não é bem assim, né? Para quem não sabe, por exemplo, 80% da energia consumida no nosso corpo, ela é proveniente do consumo da nossa mente, do nosso cérebro. Os 20% é consumido no próprio corpo. Então significa dizer que se o atleta ele ficar sobre algum sistema de estresse, ansiedade, ele cai o rendimento para menos de 50%. E eis que ninguém entende, porque o atleta ele treina a vida toda, a semana toda, o dia inteiro, e na hora da competição ele não consegue dar o resultado. E isso também frustra o atleta, né? Então, mas é porque a nossa visão ainda é muito mecanicista. Vê o atleta como se fosse um robô, como se fosse uma máquina. E não é. O ser humano é um complexo de várias outras áreas, psicológicas, pessoais, emocionais, físicas, mentais, espirituais, sociais, familiares, e aí vai. Então, esse conjunto de complexos de coisas tem que andar em harmonia. E para isso a mente é preciso que a mente esteja afinada e equilibrada para que isso não interfira no resultado. Então a ansiedade ela causa um estresse antecipado, baixo rendimento, aumenta o consumo da energia, né? Tira a atenção. Recentemente eu vi uma entrevista onde pesquisadores colocaram atletas sob pressão psicológica e eles caíram no rendimento para menos de 50%. Ou seja, o que eles estavam acostumados a fazer eles não conseguiam. Então isso é comprovado, gente, cientificamente, isso é neurociência. Então é preciso que os atletas e os treinadores comecem a pensar diferente, porque os atletas internacionais, né, de outros países, na Europa, Estados Unidos, Austrália, China, eles usam essas técnicas como se fosse como qualquer outra prática física. Então é impressionante a forma ainda como nós lidamos com isso, tá? O objetivo da TMSA, que é o treinamento mental para superatletas, oportunizar que todos os atletas de todas as modalidades possam ter acesso às técnicas de treinamento mental,
que irá aumentar a sua capacidade física e mental, potencializar suas habilidades, determinação, foco, concentração, força física, proporcionar equilíbrio mental e etc. Esse programa não é psicologia do esporte, lembrando bem, tá? Hoje não é preciso de psicólogo para desenvolver as habilidades mentais. Muito contrário, uma vez dominando sua mente, as emoções não irão interferir como antes. Isso é uma coisa que eu observei e nós vamos desdobrar mais um pouco sobre esse assunto. Mas o objetivo desse projeto, de colocar na internet, de fazer vídeos, é justamente promover acesso a mais pessoas. Eu não tenho condições de estar em vários lugares ao mesmo tempo, então eu colocando à disposição, que a intenção é colocar um projeto, um programa, né, onde os atletas vão acessar através de vídeo, aulas, etc., para começar a exercitar. Então, onde estiver, em qualquer lugar no mundo, dentro do avião, onde for, ele tem acesso, ele consegue assistir, ele consegue fazer o treinamento no hotel, onde ele estiver. Então, não vai perder contato. Coisa que eu não posso fisicamente fazer, né? Ainda que os atletas que queiram se aprofundar mais nas técnicas, eles terão que passar por um processo de triagem comigo, diretamente. Mas o que eu vou passar já é o suficiente para ter resultados espetaculares, tá? Bom, como surgiu esse projeto? O projeto surgiu em 1998, quando o atleta de triatlon, Alessandra Silvestre, participou de um curso de meditação que eu ministrava na época. E ela percebeu que as atividades ajudavam no aumento da concentração mental durante os treinos. E então ela me solicitou outra técnica para aumentar ainda mais a sua performance para as competições. Isso me chamou a atenção e realmente eu não imaginei que tivesse esse resultado, porque eu ministrava cursos de desenvolvimento da mente através da meditação e outras técnicas de concentração para pessoas de diversa profissão, médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, enfermeiros. Era uma classe muito diversificada. E ela me apontou esta percepção dela, né? Que eu achei super interessante. Então eu passei algumas atividades mentais que ajudaram nas competições, tendo ótimos resultados. Isso chamou minha atenção. Eu sempre gostei de esporte. Em determinado momento desenvolvi mais técnicas, mas antes de tudo eu testei em mim mesmo. Passei a fazer natação, eu já fazia natação, fazendo ciclismo e musculação ao mesmo tempo, todos os dias. Depois saí do trabalho e ainda fazendo faculdade. E percebi que eu não sentia fadiga física, né, quando eu praticava exercícios mentais. Então isso foi uma coisa interessante que eu pude observar e que realmente eu fui selecionando mais essas atividades, né? E no caso da atleta Alessandra, ela praticou as técnicas e teve um bom resultado no campeonato mundial de triatlon que ela teve, se não me engano, na Itália. E ela ficou super feliz com o resultado, porque ela ficou uma das primeiras colocadas. E realmente o resultado foi espetacular. Bom, aí eu fiz um pouquinho de distinção, mais uma vez, sobre o que é psicologia esportiva e a TMSA. Bom, a psicologia esportiva incentiva os atletas com atividades motivacionais, em grupo, com palestras, vivências, etc. Ajuda o atleta na autossuperação. Ouve, orienta, aconselha, busca de apoio, auxilia nos aspectos emocionais. E pode ser uma ciência ainda muito mais... por ser uma ciência muito nova ainda, as técnicas e os resultados ainda são baseados na psicologia tradicional, de maneira limitante. Alguns psicólogos utilizam técnicas de meditação, mas isso não é ferramenta da psicologia, tá? Isso porque eles sabem que o resultado é muito interessante. Alguns utilizam técnicas de concentração, meditação, até orientam também um pouco yoga, etc. Mas isso não é ferramenta limitante para poder ser aplicado só por psicólogo.
Vou deixar bem claro isso. Que eles podem utilizar a técnica, obviamente, não tem nenhuma restrição. Mas isso não é psicologia. Tá? Isso são outras ferramentas que estão usando para poder enriquecer o que eu geralmente faço com o treinamento mental. Então, são coisas distintas, tá? Psicologia esportiva e treinamento mental focado na meditação é coisa distinta. Não existe traço na psicologia, nem sequer estuda no curso de psicologia na faculdade, não se estuda meditação. Se fosse uma coisa realmente tão imprescindível e fizesse parte da psicologia, os psicólogos saberiam meditar, mas não é isso que acontece. Bom, então a diferença da psicologia esportiva com o mental é que o treinamento mental ele vem de culturas orientais, né? Essa ideia de técnicas meditativas, de concentração, de controle da mente, do corpo, ela foi estudada e praticada mais pelos povos orientais, né? Hoje a neurociência está começando a aprofundar, né, trabalhando alguns aspectos da mente, descobrindo algumas coisas, mas isso já é velho lá no Oriente que não tem nem mais graça. Então as técnicas utilizadas para as atividades de programação mental são mistas, né? As atividades são mistas, desde técnicas de concentração e meditação, yoga, conhecimento da neurociência, PNL, coaching, no caso eu sou formado em coaching também. Aí não tem, mas também acupuntura, eu também sou acupunturista, proporcionando aos atletas maior controle das suas habilidades mentais, como concentração, foco, aumento de energia, física e mental, redução das ondas cerebrais, autocontrole emocional, mentalização, visualização, equilíbrio físico e mental, equilíbrio do sistema límbico, o equilíbrio do sistema límbico e do córtex pré-frontal. Então, as atividades, você pode ver ali as imagens que eu coloquei. Você vê que são monges budistas, não tem nenhum psicólogo junto dele dizendo: olha, você consegue ficar aí espetado e não vai se ferir, né? Não existe ninguém tentando convencer ele de que ele pode fazer aquilo, né? Eles são treinados, a mente é focada para desenvolver essas habilidades e eles conseguem fazer coisas absurdas com o corpo, né? Aí aquele de preto sentado ali é Bruce Lee, o grande mestre Bruce Lee, e que ele fala que uma das maiores virtudes do homem é a concentração, né? Quanto mais concentração ele tiver, mais virtudes, mais habilidades ele terá. E aquele outro cidadão sentado no gelo é conhecido como homem de gelo. Veja bem, existem pessoas que têm uma habilidade muito grande de controle da mente, inata, né? Não necessariamente é precisa passar por técnicas como são os monges, mas que desenvolve de uma maneira que ninguém sabe explicar. Esse homem, por exemplo, ele nada num rio congelado, com menos 45 graus abaixo de Celsius e negativos, né? E ele consegue nadar meia hora e não congela, né? Isso aí nem a ciência entende como é que ele consegue fazer isso. Ele é um fenômeno. Mas tudo isso é a mente, é isso que eu quero deixar claro. Bom, abra sua mente para as outras realidades. Você acredita na importância do autocontrole mental? É a pergunta que eu faço. Você já ouviu falar disso no Brasil? Realmente, eu pergunto a vocês, já ouviram falar nisso? É isso a dificuldade de vocês entenderem a importância dessas técnicas. Não se ouve falar sobre isso, né? Se tivesse a oportunidade de fazer esse tipo de treinamento mental, você faria? E o que você precisa para fazer esse treinamento mental hoje? Então, essa abordagem que eu faço aí é justamente para fazer vocês, atletas, pensarem. Também vocês, treinadores, pensarem sobre isso. Por que tem que esperar ficarmos desatualizados 20, 30 anos para poder abordar, para poder conhecer uma técnica nova, uma coisa que possa melhorar o desempenho, né? Então, temos que ter ousadia. É isso que nós temos que ter. Eu tenho um sonho para com esse projeto. Se você me perguntar, você conseguiu sucesso já com muita gente, mas eu não alcancei ainda o máximo que eu quero dele. E eu acredito tão
piamente nesse resultado, de uma maneira tão verdadeira, tão incrível, que eu não consigo desistir desse projeto. Eu não consigo desistir desse projeto. É impressionante isso. Eu sou encantado com esse projeto há 18 anos. Mas eu sei que um dia isso vai ganhar um rumo diferente. Bom, para vocês terem uma ideia maior do que é esse treinamento mental, nossa, quando eu vi esse filme, Poder Além da Vida, fiquei muito feliz, porque era exatamente tudo isso que eu tentava falar para as pessoas, que eu tentei falar para muitos atletas, para muitos treinadores. Esse filme mostra a vida de um atleta baseado em fatos reais, que teve a felicidade de passar por um treinamento mental de uma pessoa que detinha de técnicas avançadas de autocontrole mental, que possivelmente dominava a técnica da meditação em alguma linha oriental. Eu tenho realmente uma percepção de qual seria essa linha, mas pouco importa. O importante é que ele fez um treinamento mental com esta pessoa e tornou-se um filme. Eu achei espetacular. Um filme que eu indico a todos os atletas. Todos os atletas. É isso aí que é o treinamento mental. Inclusive vocês vão ver lá uma parte do filme que ele lida com o ego dele. E vocês atletas têm muita dificuldade de lidar com o ego, porque ele sabota o tempo todo, né? Ele dá aquela falsa sensação de autoconfiança e autocontrole total, e que na verdade não existe isso. Nós temos etapas e temos desafios, e cada um é diferente do outro. Então não adianta querer ter autoconfiança plena, porque você não sabe com quem e o que vai acontecer com você durante a competição. Então o ideal do atleta é ter autocontrole. É essa a chave, autocontrole da mente, né? E eu tive conversando com um profissional muito experiente, voltado na linha de coach, e ele falou: já trabalhei com atletas, eu vou te dizer uma coisa, é decepcionante. Aí eu fiz: pô, por quê? Ele falou: simples, eles são ignorantes de si mesmos, eles não têm noção do que eles têm, e a soberba e a autoconfiança excessiva é o que acaba com eles. E eu fiquei realmente assim muito pensativo durante muito tempo isso. Fiz: caramba, e ele não me desmotivou, mas realmente jogou um balde de água fria, porque era uma coisa que eu vivenciei isso. Eu achava que era até um erro meu, uma forma que eu estava abordando, a forma que eu conversava, e realmente ele me confirmou de que o atleta ele tem dificuldade, porque o atleta ele é sinestésico. E toda pessoa muito sinestésica, ela não consegue usar muita razão. Sabe, quem trabalha muito somente o corpo, fica sinestésico, fica somente físico, sensorial. Enquanto que o mental é um universo completamente conhecido para o atleta. Então a maioria rejeita o trabalho mental porque ele não conhece, ele não domina, ele não sente a mente. A mente não é para se sentir realmente. A mente ela vai lhe dar uma percepção da realidade, ampliar os seus horizontes. Então realmente essa dificuldade de lidar com o atleta é verdadeira. É ignorância total a qualquer atividade mental. E quando eu falo atividade mental, pensa logo que é psicólogo. Pensa logo que é psicológico. E como eles não conhecem, ele fala: não, vou mexer com o mental, não, senão eu vou ficar maluco. Que é outra coisa mais equivocada ainda, mais louca ainda. Que não tem nada a ver você trabalhar com a sua mente e você achar que vai ficar maluco porque você vai desenvolver as faculdades de concentração da mente. Nossa Senhora. Realmente é gritante isso. É gritante. E aí que muita gente não entende, porque alguns atletas têm os altos e baixos e são muito evidentes. O atleta treina o tempo todo, a vida toda, chega na frente do gol, dá um chute que a bola vai cair do outro lado do estádio. Não dá para entender isso, né? Realmente é algo para se refletir. Mas é isso, vocês atletas que estão ouvindo, vocês são muito sinestésicos.
E nesse filme vocês vão ver essa experiência que esse indivíduo passa e de como ele teve que desenvolver a sua capacidade mental. Eu espero que vocês que estejam agora escutando esse projeto pensem diferente. Eu acredito que vocês já são pessoas diferentes só em vocês quererem escutar. Já são mais ou menos quase 26, 27 minutos vocês estão escutando esse vídeo e vocês estão interessados em ver o final. Vamos lá. Quando eu comecei esse projeto, foi com um grupo de natação. Este foi o meu primeiro projeto pioneiro na área do esporte, com a equipe de natação do Vitória, pela empresa Merlin Desportos, antiga sede de praia do Clube do Vitória. Os treinadores, né, o sócio Léo Vulcão e Alex Silva, se oportunizaram a iniciar esse projeto com os atletas da equipe dele, que eram atletas novos em termos de carreira também, alguns poucos anos, e o grupo todo tinha 1 ano, se não me engano, de fundado. Eles tinham patrocínio e tudo mais. E na verdade eu fui para nadar. Como eu sempre gostei de esporte, eu fui lá para nadar, para tomar aula de natação. E quando eu tive contato com o Léo Vulcão e Alex, que eu apresentei o projeto porque eu vi que eles eram atletas. Eu nunca tive contato com atletas de natação. E aí eu propus o projeto, eles acataram totalmente e abraçaram a ideia e me deram apoio e tiveram um resultado espetacular, que eu vou falar aqui agora. Então foram realizadas atividades de preparação mental um período de 6 meses, né, com esses atletas. Neste mesmo ano, 2005, a equipe de natação de Merlin Desportos, com a equipe nova, foi campeões baiano em todas as categorias. Na mirim, petis, infantil, júnior, sênior, etc. Ou seja, em todas as modalidades. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui na Bahia. Com esta experiência, foi possível verificar a aplicabilidade e eficiência desse trabalho. Realmente, eu fiquei extasiado porque eles se aplicaram, os meninos realmente se dedicaram bastante às atividades. Não são atividades puxadas. Eles tiveram também um desenvolvimento muito grande na escola, né? Os pais vieram falar comigo: "Oh, meu filho está melhor na matemática, está melhor em ciência, tendo notas altas, etc." Então, uma coisa que interferiu não só na vida profissional da atlética deles, como esporte, como também nas outras atividades escolares. Isso também foi uma coisa bem interessante. E o que eu vou mostrar aqui a equipe. Aqui a turminha, a equipe da natação, né? Alguns deles não mais competem, né? Mas esse aqui, ó, Vitor Colonese, esse garoto aqui chamado Foca, a gente chamava ele carinhosamente de Foca. Ele seguiu a carreira, aqui sou eu, tá? Aqui era o clube antes de ser demolido e vendido. Ele seguiu a carreira profissional e hoje ele é um representante do Brasil no mundo, né? Está competindo, representando o país. Parabéns, Vitor. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. E fico feliz de você ter participado, de ter experienciado com você esse momento também, né? E fantástico. Aqui está ele, o Vitor Colonese, atleta de natação profissional. Uma ótima pessoa. Sucesso, meu caro. Espero que você esteja vendo esse vídeo também. Mais pra frente eu também trabalhei com um jogador do Vitória. Em 2013, no final de 2013, eu fui convidado, eu conheci o vice-presidente, que é Epifânio, uma pessoa com a cabeça muito aberta, diferente de todos os outros que eu já conversei. Ele se oportunizou e eu fiz o trabalho com o Neto Coruja. Fiz um trabalho curto, muito curto. Depois eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Mas ele tinha problemas, ele tinha dores, né, nas pernas, no joelho, devido à cirurgia, não sei muito bem. Mas eu fiz a acupuntura e ele teve uma recuperação muito boa. Já estava até com a cirurgia marcada e não precisou fazer mais a cirurgia, a intervenção. Logo foi escalado para poder
se tornar também titular do time, participou de alguns jogos e tal. Só que como ele interrompeu a atividade, obviamente ele não ia conseguir ter o desempenho que ele tanto queria, né? Mas teve assim, o resultado foi rápido, por sinal. Mas existe muita rejeição, existe muito preconceito, existe muita briga de egos. Então, muitas pessoas ficaram incomodadas com o trabalho que está sendo feito com ele. É um trabalho diferente, tá? A acupuntura, né? Uma técnica chinesa. Embora isso não é novidade nenhuma, em lugar nenhum no mundo mais, todo mundo já conhece que é a acupuntura. Mas ele teve um resultado espetacular. E houve lá uns problemas de embate interno e não pude continuar o trabalho com ele. Mas eu espero que ele esteja bem. Neto Coruja, sorte aí, sucesso na sua carreira. Foi um período curto. Teriam outros jogadores a fazer o trabalho, mas houve muita rejeição de outras partes. E esse é outro projeto que eu tive, foi mais recente, foi também em 2013, 2014, que esse Ernesto, no ano de 2013 ele foi contratado por esse empresário, né, chamado José Ernesto, que desejava melhor desempenho no ciclismo, no seu esporte preferido. Ele nunca tinha vencido uma competição, até fazer o treinamento, desenvolvimento pessoal e técnicas de preparação mental, além de técnicas de yoga e meditação. E também acupuntura, tá? Não coloquei aí, mas ele fez trabalho de acupuntura e teve um resultado fantástico, porque eu faço técnica de acupuntura como prevenção de lesões e para tonificação. Então ele ganha força e além disso ele não se lesiona. Então, recentemente eu fiz agora com um atleta que fez um treino, recentemente mesmo, tem 2 dias, fez um treino de 171 quilômetros e ele disse que não sentiu absolutamente nada de dor, nenhuma lesão, e além disso ele conseguiu ter mais força na perna. Então foi a técnica que eu usei de acupuntura. Então o Ernesto iniciou sua carreira de atleta profissional em 2013, liderando assim várias provas do campeonato estadual, até que perto do Brasil Ride, no próprio Brasil Ride ele teve um acidente em 2013. Isso adiou um pouco sua vitória no campeonato e no Brasil Ride, no Campeonato Baiano. Então ele começou como atleta iniciante em 2013, em março. Em maio de 2013 eu já estava liderando as provas, né? Eu estava encabeçando o ranking de pontuação em relação às competições. Então eu já estava ganhando todas as competições. Ninguém estava entendendo. A pessoa começou agora, apareceu do nada e começou a ganhar todas as provas, né? E chamou muita atenção. E ele não conseguiu ir adiante porque ele interrompeu. Ele interrompeu o treinamento mental e depois ele sentiu a diferença. Então em 2014 ele veio mais força, ele voltou lá com força total e assumiu a liderança das competições estaduais, se tornando campeão baiano de mountain bike 2014 e campeão de equipe do Brasil Ride 2014. Então ele levou adiante esse projeto, realmente seguiu a risca. Fizemos acupuntura, técnicas de yoga, respiração, treinamento mental, tudo que ele tinha direito. Então ele se tornou campeão em 2014. Tem lá no meu canal o vídeo com a entrevista dele, Ernesto, falando sobre a experiência dele com treinamento mental. Vejam lá no canal. E aqui sou eu, gente. Para resumir, eu sou formado em filosofia, sou um filósofo. Trabalho com preparação mental de atletas, ministro cursos de meditação e técnica de concentração. Também sou formado em coaching pela Sociedade Sul-Americana, SLAC, de coaching. Também sou instrutor de yoga e meditação, como eu falei. Sou terapeuta acupunturista e fiz recentemente, nesse ano ainda, o curso de qualificação em psicologia do esporte. Para justamente, não eu quero ser psicólogo, né? Não tenho interesse não. Mas a ideia de entender qual é o caminho que a psicologia do esporte está tomando em relação aos atletas, né? Psicologia e do treinamento mental. Uma coisa não depende da outra.
Então, pessoal, espero que tenham gostado. Eu falei assim muito rapidamente, já tem mais ou menos 35 minutos que eu estou falando. Eu não quero fazer um vídeo longo, mas eu quero deixar um recado para vocês, são atletas. Sejam mais ousados, conheçam essa técnica. Gente, trabalhe a mente de vocês, né? Não é que vocês tenham um problema mental, em hipótese alguma, vocês não têm problema mental, mas existem aptidões e habilidades da mente que para quem trabalha com esporte é imprescindível dominar isso, tá? Por experiência, né, própria. E esse trabalho ele é focado para atletas que querem alcançar realmente a alta performance, atletas que querem realmente alcançar o sucesso, tá? Vai haver uma triagem natural desse projeto, não vai ser uma coisa acessível, vai estar disponível, mas não vai ser todo mundo que vai acessar, vai ser, eu vou fornecer esse acesso de maneira programada, então vão ser turmas limitadas de pessoas que vão ter acesso, né? Pessoas atletas que quiserem aprofundar mais, realmente alcançar o seu máximo, aí eu vou fazer um trabalho mais pessoal, eu vou precisar estar mais presente, mas assim, vai ser uma coisa que vai estar disponível, só não vai ser uma coisa tão fácil de se acessar, tá certo? Por quê? Porque eu vou colocar um conhecimento na mão de uma pessoa, ou de um atleta que não tem objetivo, não tem ambição com relação à sua carreira de atleta, de esportista, vai desperdiçar. Depois vai dizer, eu fiz aquele treinamento e não funcionou. Aquilo não funcionou comigo. Então eu costumo dizer o seguinte, se você andar com fracassados, você fracassa. E eu não quero andar com fracassados, eu quero andar com vencedores. Porque só quem vence é quem anda com vencedores. Tá? Então, eu espero que vocês que estão escutando esse vídeo sejam um dos vencedores. Porque realmente vocês vão ver a capacidade mental que vocês vão adquirir. Pra você ter ideia, eu ensinei para uma pessoa comum, não é atleta nem nada, uma amiga minha. Eu ensinei essa técnica, ela está descobrindo coisas fantásticas sobre ela mesma. E adquiriu maior concentração na atividade profissional dela, está conseguindo maior rendimento, está tendo um resultado espetacular, ela está encantada. Eu só passei um exercício para ela, uma técnica simples. E ela está tendo resultados espetaculares, está encantadíssima. Então, gente, isso é real, isso não é ilusão. Não, gente, é coisa simples. Bastou usar a técnica, vocês vão ter resultado. Não é nenhuma mágica, nem nenhum milagre. É preciso disciplina também, tá? Então, boa sorte para todos, eu espero que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, por favor, podem postar aí a dúvida, perguntar. Eu vou estar disponível para responder, certo? E vamos para frente. Um grande abraço a todo mundo e até mais.